Olá, bom dia, espero que você esteja bem, muito bem. Nós já vamos aqui hoje para o dia 9, nono dia dessa jornada de 40 dias de despertamento. Já se passaram 9 dias, meu Deus, tá passando muito rápido. E hoje, o dia 9, ele tem por tema enfrentando o vazio da alma. Enfrentando o vazio da alma. A filosofia, as ciências humanas e a religião sempre buscaram soluções para a condição humana conhecida como vazio existencial. Esse vazio existencial, ele pode vir sobre a vida de alguém em qualquer estágio da vida. Qualquer momento ele pode aparecer. Se ele for, não tem assim, é na adolescência, é na fase adulta, é na terceira idade, não. Qualquer momento ele pode vir. E esse é um estado, esse vazio da alma, esse vazio existencial, ele é um estado emocional de uma ausência de propósito, um significado na vida. É uma desconexão, uma falta de direção. Ele se sente separado de si, não tem nada, tem sentido para ele. Ele se sente separado dos outros e ele se sente separado do mundo. E sempre vem aquelas perguntas dos porquês. Por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Para onde eu estou indo? Que direção que eu tenho que tomar? Então, os porquês, quando a pessoa está nesse momento dessa vazio da alma, desse vazio existencial, ele começa a questionar tudo. É muito porquê, ele quer saber tudo. Então, existe uma necessidade na vida dele de entender e buscar um propósito maior. Ok? Então, esse é o vazio existencial. Então, qualquer um pode passar por isso em qualquer momento da vida. Quando começa muitos porquês, essa desconexão, se sente separada de si, não se conecta com ninguém, está separado do mundo, não tem propósito. Então, esse é o vazio existencial. Pesquisadores estudiosos do tema geralmente concordam que a intensidade desse vazio depende do tamanho das expectativas individuais, somando a percepção que a pessoa tem do mundo. O meu vazio existencial pode não, com certeza é diferente do seu, diferente do outro. Cada pessoa, quando passa por este momento, não existe uma resposta. O que vai responder para mim vai ser uma resposta diferente para você. Então, cada um tem um questionamento, cada um tem uma necessidade, depende do contexto que a pessoa está inserida, depende das expectativas que ela tem ao redor dela, depende da percepção que ela tem de mundo. Então, esse vazio da alma, para cada pessoa, ele é uma resposta diferente. Com o advento da tecnologia, o acesso ao mundo tornou-se praticamente ilimitado, ampliando as oportunidades, mas também intensificando as angústias. É nesse contexto que o conselho bíblico de moderação se torna relevante. Marcos 8, 36 e 37 nos diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Quando surgiu a internet, ficou tudo mais acessível, ficou tudo mais fácil, vamos dizer assim. Porém, também as pessoas se distanciaram. Hoje em dia é difícil você ter contato físico com as pessoas. Hoje em dia, você dentro da tua casa, você conversa com muitas pessoas sem sair do lugar. Hoje, dentro da tua casa, você visita lugares, conhece países, sentado no teu sofá de pijama. Então, da mesma forma que ampliou as oportunidades de conhecimento, de conversar, ele passou a intensificar as angústias da alma.
porque de repente você tá numa roda de conversa, num grupo de amigos conversando e falando, e todo mundo dando risada, batendo papo, e fica ali 1, 2 horas conversando. Daqui a pouco, vou descansar, despede, cada um vai para sua casa e a pessoa fica ali sozinha no seu mundinho. Então, da mesma forma que ampliou, ele intensificou as angústias da alma. Porque hoje em dia o contato físico é muito raro. Diante das mudanças e das oportunidades oferecidas pela vida, a saúde da alma dependerá da nossa capacidade de não nos deixarmos seduzir pelo vasto volume de estímulos que recebemos diariamente por meio da tecnologia. Por outro lado, devemos nos manter focados naquilo que é essencial para uma vida abundante, conforme ensinado pelo Evangelho. Então, tudo tem que ser moderado. Eu posso conversar, ter meus amigos aqui, falar pelo WhatsApp, mas à medida do possível que eu puder estar junto. Contato físico é muito importante, é necessário isso daí. Então, tudo tem que ser moderado, a gente não pode deixar se seduzir, conversar e ter um monte de amigos. Vai lá no seu Facebook. Quantos amigos você tem lá? Agora, quanto daqueles amigos te chama para ir num cinema? Te chama para ir tomar um sorvete no shopping? Comer um lanche? É muito difícil. Então, às vezes a gente se ilude com uma vida virtual, esquecendo que o real é que vale a pena. Então, não importa se eu tenho 1000 amigos no Facebook, se eu tiver um amigo que eu posso contar, que eu vou no shopping, que eu posso tomar um lanche, que eu posso assistir um filme, que eu posso ir no parque. É diferente. Então, a gente não pode se seduzir pela tecnologia e esquecer do contato físico, do contato humano. Porque é isso que faz a diferença na vida do ser humano. O apóstolo Paulo compreendia profundamente o impacto das expectativas sobre a vida humana. Por isso, ele aconselhou Timóteo: se tivermos o que comer e vestir, estamos satisfeitos. A gente não precisa ficar habitolado nessa questão de internet, tá? Porque a internet tudo é virtual. Aqui a gente faz o quê? A gente posta o que a gente quer. A gente só posta os momentos de alegria. Olha pra você ver como que é sério esse negócio de internet. Você tá vendo que eu tô com filtro. Se eu tirar o filtro, você vai ver que eu tenho sardas, que eu tenho ruga, que eu tenho mancha. Então é falso. E a gente acaba ficando dependente disso. Para parecer mais bonito para o outro. Por que eu coloco o filtro? Para você me ver mais bonitinha. Mas isso não pode me seduzir. Porque quando eu sair na rua, quando você me encontrar na igreja, eu não vou estar de filtro. Então eu não posso ser seduzida. Tem jovens. Eu passei isso com a minha filha quando ela estava na fase da adolescência. Ela não saía de casa enquanto ela não se maquiasse. Ela passava horas se maquiando para poder sair de casa. Então, ela era seduzida por aquilo e ela não saía se ela não assim tivesse. Então, a gente não pode se deixar seduzir. A gente não pode deixar que essas coisas que vieram para acrescentar na nossa vida se tornem essenciais na nossa vida. As expectativas de Paulo eram mínimas, o que tornava mais provável a superação delas. Para Paulo, se ele tivesse o que comer e uma roupa para ele já estava excelente. Lógico que são outros contextos, são outros tempos, tá? Mas o que está querendo dizer aqui é que ele não dependia das coisas para ele viver ou para ele cumprir o propósito dele. Ele não dependia das coisas para ele ser feliz. Ele tinha, se ele tivesse o mínimo para ele já era o suficiente. Foi como eu falei, não sei se foi na aula no dia passado, dia de ontem,
que não basta só hoje em dia as pessoas terem um celular, eles querem o celular mais atualizado, o celular mais avançado. Então, Paulo não, ele queria o quê? Cumprir o propósito dele. Se eu tenho que comer, se eu tenho que vestir, para mim tá ótimo. E muitas vezes a gente deixa de fazer coisas, deixa de participar de coisas porque a gente não tem. Aí a gente se endivida para a gente comprar o que a gente não pode, para mostrar para as pessoas quem a gente não é. Então a gente não pode se iludir. E biblicamente aprendemos que o discípulo de Jesus pode enfrentar o vazio existencial com 2 posicionamentos e uma promessa. Então, como que eu e você, filhos de Deus, discípulos de Jesus, podemos enfrentar esse momento de vazio existencial, se vier aparecer na minha e na tua vida? Então, Paulo diz 2 passos, 2 posicionamentos e uma promessa. Primeiro posicionamento: menos mundo, mais evangelho. Como discípulo de Jesus, somos chamados a caminhar pelo mundo e sermos, como discípulo de Jesus, somos chamados a caminhar pelo mundo sem sermos consumidos por ele, a viver nele sem nos tornarmos parte dele. Então, qual que é o primeiro posicionamento aqui para mim e para você, como servos de Jesus? Menos mundo, mais evangelho. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Isso tem que ser um posicionamento bem definido na minha e na tua vida. Segundo, menos expectativas, mais esperança. Devemos reduzir nossas expectativas em relação às garantias humanas e confiar nas promessas e nos cuidados do Senhor. O ser humano, ele sempre vai errar. O ser humano, ele sempre vai falhar, comigo e com você. O ser humano faz uma promessa de pé, não sustenta sentado. O ser humano, ele fala uma coisa para você agora, daqui a pouco ele já está mudando de ideia. Então, a gente não deve confiar nas garantias que o ser humano dá. A gente precisa o quê? Confiar nos cuidados do nosso Senhor. Nós temos que consumir mais do Evangelho, confiar mais no Senhor. Qual que é a promessa disso daí? A maior tragédia da existência não é a condição humana em si, com seus sofrimentos, dores e vazio existencial, mas a sensação de desamparo diante dessas realidades. Pior que enfrentar a tempestade é enfrentá-la sozinha. E o desespero frente à morte não reside no desconhecido, mas no sentimento de abandono. Então, a maior tragédia da condição humana não é os nossos sofrimentos, não é as nossas dores, não é o nosso vazio, mas é a sensação de estar sozinha nesses momentos. Porque às vezes você está rodeado de amigos virtuais, você está rodeado de situações, só que quando você passa por esses momentos aqui, você vai se encontrar sozinho. Porque você está iludido pelas coisas da tecnologia, pelas coisas que não agregam na tua vida. Você tem consumido mais do mundo. Então, qual que é a ideia aqui? Você consumir mais do Evangelho. Você está buscando mais do Evangelho, está confiando mais em Deus. Porque ainda que nesses momentos aqui de tragédia, que você está com dor, se sentindo sozinho, no meio da tempestade, você não vai se sentir sozinho, porque você sabe que tem um que não vai te desamparar. Mesmo em meio às piores batalhas da vida, o Senhor estará comigo e com você. O Espírito Santo estará nos ajudando a passar por aquilo. Amém? Profundo, hein? O Evangelho não nos promete a ausência de contradições humanas, mas nos garante a solução para o desamparo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Olha aqui, ó, acabei de falar isso. Por mais que a gente tenha milhões de amigos,
Na hora da dificuldade, eles desaparecem, eu não sei o que acontece, você não acha um. Passa por luta, você vai, procura seus amigos, não tem. Mas tem um que vai estar conosco, que prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida. Diferente dos nossos amigos que somem na hora dos problemas, das dores, da doença, o Espírito Santo não, ele estará comigo e com você. Apóstolo Paulo entendeu isso ao clamar a Deus para que lhe fosse retirado o espinho da carne. 2 Coríntios 12, 8 e 9. A resposta divina foi clara. A minha graça te basta. Deus não mudou sua condição, mas assegurou-lhe sua presença. Por todas as dificuldades que o apóstolo Paulo passou, ele sabia que a graça do Senhor bastava, que aquilo ali não mudava a situação, mas sabia que Deus estava com ele e que a graça estava sendo derramada ali, naquele momento. Uma das maiores dádivas da salvação de Cristo é a garantia que nunca estaremos desamparados. Mesmo nas piores adversidades da vida, temos a certeza de que Deus está conosco. É por isso que na jornada da fé podemos ser atribulados, mas jamais desamparados. Impossível, o Espírito Santo está comigo e com você. Aplicação. Diante do desamparo e do vazio existencial que caracterizam a condição humana, tome posse da graça e da companhia real do Espírito Santo de Deus, que nunca nos desampara. Então, seja qual for a situação que você esteja enfrentando hoje, eu não sei quais são as adversidades que você está enfrentando. Muitas vezes você tem a sua rede social aí cheia de amigos que até curte, comenta, te manda mensagens. Mas tem um momento que ninguém pode fazer nada por mim e por você. E nesse momento você tem que ter a certeza que o Espírito Santo estará com você. E ele estará te ajudando a passar por essa situação. Ele estará derramando graça sobre a sua vida. E você passará por essa situação do lado dele e vai ser fortalecido com todo esse ensinamento. E que você permaneça firme, não se iluda, menos mundo, mais evangelho. Essa é a frase que eu queria deixar para você neste 9º dia. Menos mundo, mais evangelho. Menos expectativas, mais esperança. Amém? Um ótimo dia para você, em nome de Jesus.